Fala, galera do VF Comunica, mais uma resenha aqui para o nosso canal do YouTube, seu canal favorito de jiu-jitsu. Hoje eu tô aqui com o brabo de Floripa, Luciano Bernet, meu amigo de longa data. Irmão, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço o convite aí, Vitor. Pô, feliz demais aí estar participando aí de um dos melhores canais aí do nosso ramo, do Jiu-Jitsu. Para mim é sempre uma honra. Irado, irmão. Você acabou de voltar de uma experiência muito maneira para sua equipe, a Start Doing. Estava em Abu Dhabi fazendo um camp, foi convidado para estar lá. Como que foi essa experiência de levar um pouco da sua metodologia, sua experiência lá para Abu Dhabi? Cara, foi uma experiência incrível, né? Não foi só eu ir, mas também ter ido 10 filhos junto comigo, né? São 10 crianças que foram junto comigo. Então, pô, deu uma proximidade muito grande, né? Nós ficamos 40 dias lá fora. Então eu tive a oportunidade de estar vivendo uma rotina com essas crianças que foram comigo, com esses adolescentes que foram comigo, que aqui na academia a gente acaba não tendo tanta, né? Por mais que eu tenha aulas que eu ministre para eles, o dia a dia na alimentação, na hora de ou vai dormir, de tudo organizado, né? Tipo 24 horas por dia com eles. Acho que foi o melhor, assim, para mim, a melhor parte da experiência foi passar 24 horas no dia com esses adolescentes e poder estar falando com eles sobre assuntos de mental, como que se comporta, como que eu lido com as frustrações depois que eu perdi um treino, como é que amanhã a gente volta mais forte e se sobressai. Então, para mim, essa experiência esse crescimento que os meus alunos tiveram, para mim eu considero como o maior ganho, né, dentro dessa experiência da viagem. Mas dentro do treino, de a gente poder estar conhecendo metodologias diferentes lá dentro de Abu Dhabi, né? A gente treinou junto com o Nacional Team, então é um dos melhores times lá de Abu Dhabi. E os caras realmente fazem a parada acontecer, né? Tudo é remunerado, tudo é dinheiro. As crianças de lá deles, eles já recebem salário, já tem toda uma estrutura voltado para que eles tenham a vontade de estar lá, né? Então, cara, foi para mim a melhor parte foi os meus alunos enxergarem essa realidade e verem, cara, como nós estamos próximos, como é possível e é isso. Foi Foi uma incrível experiência mesmo louca. já ver o jiu-jitsu desde da fase ali juvenil, infanto, já é tratado super profissional, de forma profissional, né? E Ah, às os vezes caras é bom são. até a gente entrar nesse tema aqui, porque às vezes eu vejo alguns comentários na internet onde pessoas falam, pô, tem que deixar a criança ser criança. Criança não pode ser competitiva nesse nível. Hoje a gente tem exemplos de atletas kids, como o Daniel 220, o Ícaro, o seu sobrinho faixa azul, que já viaja o mundo todo competindo. Eu queria entender o que essas pessoas pensam, o que não hoje a criança treinar jiu-jitsu, o que é não ser criança. Então, hoje, os exemplos eles estão muito estranhos, né? As pessoas preferem ali ver uma criança que fica na internet o dia todo, outras crianças dançando, que uma criança treinando, sendo competitiva. Como que você enxerga isso, Luciano? Cara, a criança realmente ela não pode deixar de ser criança, né? Ela tem que ter a vontade de estar vivendo coisas que é fazer brincadeira, é jogar uma bola, é curtir a vida, né? Eu acho que criança é isso, é curtir a vida. E se ela está curtindo viver aquele momento, se ela está em prazer em estar curtindo aquilo ali, eu acho que tem que ser incentivado, né? E eu acho que é assim que funciona aqui com os meus sobrinhos, com o meu filho. A gente incentiva eles a liberdade para poder ter as brincadeiras. Brincadeira tem hora, mas tá bom, tu queres lutar, então agora a gente vai treinar sério. E precisa ter um equilíbrio, cara. Realmente não dá para. Uma coisa que eu não concordo é que às vezes essa criança ela acaba se desenvolvendo e ela gera uma receita para dentro de casa, né? E a família acaba tendo que viver às custas dessa criança. E isso gera um peso que, para mim, eu, no meu caso como pai, jamais aceitaria.
mais que meu filho fosse um ator de Hollywood mirim e tivesse um ganho maior do que o meu, eu jamais pensaria em poder viver dele, porque eu acho que isso vai um pouco contra a lei da natureza, né? Então, eu, como pai, como provedor, eu acredito que a criança está fazendo aquele caminho dele ali para ela, mas desde que a família ela não precise sobreviver daquilo ali, sabe? Porque às vezes isso gera um peso muito grande para a criança, né? Então, pô, se ela não quiser ir pro campeonato, cara, não vai. Mas, tipo, se tiver um compromisso, não, a gente precisa ir, porque senão a grana lá não vai entrar, isso acaba sobrecarregando. Eu acho que essa é a parte que a criança precisa ter criança, ser criança, não precisa ter essa responsabilidade de tipo, tem que ir, igual a gente precisa acordar todos os dias porque a gente tem que ir trabalhar. Agora a criança, ele, porra, pô, hoje ele não vai porque os amigos têm uma festa para ir lá no, na Disney. Eles vão pro Beto Carreiro hoje, eles vão viver uma coisa que, pô, ou é o campeonato ou é isso. Pô, deixa ele ser criança, porque lá na frente ele vai poder ter a história dele dentro do campeonato também, né? Então, tem os dois lados, mas eu acredito que a criança, quando assume um compromisso e isso é prazeroso para a criança, tem que explorar da melhor maneira possível e fazer com que a criança realmente tenha alto rendimento, né? E eu tenho muitos atletas mirins aqui que se dedicam 3 a 4 horas por dia. Cara, sério, tudo, tipo, tu estuda 4 horas por dia, as outras quatro, em vez de tu estar brincando, tu tá tomando esporro do professor e fazendo aquilo ali que ele tá mandando, é porque ele gosta, não é porque o pai manda, Sim. né? Eu vou falar a mesma coisa aqui que eu penso. Não tem como uma criança ser muito boa de jiu-jitsu, ganhar campeonato, se querer se desafiar o tempo todo sendo forçada a fazer isso. Eu É acredito que verdade, não funcionaria. Uma é criança ser verdade. muito boa no que faz, sendo forçada a fazer aquilo ali, treinar três, É quatro porque horas por dia, ela tem prazer naquele momento, né? ela tem prazer no desafio, aquele desafio move ela. Eu convivo com bem próximo às pais, a pais que têm filhos super campeões, e é assim, a Uhum. criança quer estar no tatame a maioria do tempo. E é diferente da geração anterior, né? Muita gente conheceu o jiu-jitsu com 17, 21, Sim, 25. Hoje as crianças conhecem o jiu-jitsu e viram competidores com 4 anos. Quando chega a 16, o teu sobrinho, faixa azul, olha quanto tempo ele já tem de tatame. Ele é quase que um faixa preta sem faixa. Ele já tem sim, muito tempo de tatame. sim, com E, é, certeza. e essa questão da valorização do esporte vai chegando oportunidades muito cedo e realmente a família precisa estar preparada ali para estruturar. Mas eu acredito que existem casos que acontecem, por exemplo, um grande atleta que sai de uma comunidade, tem oportunidade bem cedo, acho que não cabe nem julgamento dizer se esse atleta deve ou não fazer. Acho que se ele consegue mudar a realidade dele, mora numa comunidade, vê criminalidade, tem oportunidade de crescer do esporte, porque limitar a criança a não treinar, não poder viajar, então ela vai ser Sim, criança, mas ela tem um sim. talento natural que Deus deu e ela vai ter oportunidade de conquistar o que quiser, gostando ou não. Então vejo dessa parte. Eu E acredito. oportunidades que ela jamais viria na vida dele, como assim, agora a gente foi lá para Abu Dhabi com com essas 10 crianças. Cara, muitos desses meninos que foram comigo jamais teriam uma possibilidade de ficar. Eu, por exemplo, eu não viajaria de primeira classe, sabe? Tipo, a gente foi de primeira classe. A gente já, tipo, ficamos em hotéis que, cara, eu não botaria tanto dinheiro para poder. Não, para mim ali estaria bom, mas, cara, estão Sim, bancando uma realidade que, pô, olha só, essas crianças estão vendo um mundo que, caraca, olha como eu posso chegar, né? Então, essa parte que o esporte dá para a criança poder viajar, sair da gaiola, sair daquele mundo ali e poder ter uma visão que, cara, o mundo é muito maior do que só aquilo ali dentro daquela comunidade. O jiu-jitsu é muito lindo, né? é realmente incrível. O investimento de Abu Dhabi é algo gigante, estratosférico, não dá Sim. para mensurar em termos, é muito grande. Já tive a experiência de estar em Abu Dhabi também. Fiquei lá por um mês, o cuidado que ele tem com o jiu-jitsu, a valorização que ele dá para as pessoas que ajudam o jiu-jitsu a alavancar, não só em Abu Dhabi, mas fora de Abu Dhabi também. E muito Uhum. maneiro ver essa conexão com o Brasil. Espero que aconteça mais vezes. E a tua escola
cresceu muito quando se decidiu se tornar somente Start Doing sem levar a bandeira de outro time. Por que dessa decisão, Luciano? O que mudou depois disso? Foi uma parada que você ficou pensando assim, pô, será que dá para chegar longe construindo um time do zero? Eu tenho uma meta, né, junto com o meu irmão aqui, que é meu sócio aqui dentro da academia, a gente vai fazer a academia, a Start ser uma das 10 academias ranqueadas pela IBJJ nos próximos anos, né? Então eu vou estar dentro do cenário mundial, eu quero que a Start esteja entre as 10. Dentro do Pan-Americano a gente teve entre as 8 ano passado. Agora no início desse ano, né, entre as 8 a gente teve a oitava posição. E eu acredito que está bem próximo de a gente entrar no cenário mundial. E eu jamais teria, acho que, tanto prazer em fazer como eu tenho agora, sabe? Se eu fosse fazer por outra bandeira, outra equipe. E, cara, hoje eu tenho a liberdade para tomar as decisões, né? Então eu tô desbravando. Estilo Viking mesmo, cara, não tem um direcionamento, sabe? Um líder que vai chegar e vai falar para mim, ó, esse é o caminho, eu sou o líder, eu tô lá no pioneiro, então eu preciso desbravar algumas coisas que eu tô aprendendo e quero tá cada vez mais viajando, levando os meus atletas aí para fora. Esse ano a gente conseguiu estar dentro do Pan-Americano, do Mundial e do Europeu. Então, os meus principais atletas aqui da competição adulto, né, estavam dentro desses eventos. E próximo ano aí eu quero estar, esses 10 juvenis que foram comigo, ano que vem a gente vai estar dentro da pirâmide ali para eles poderem estar lutando de azul, né? É uma meta minha. Já falei para eles que, cara, mundial a gente vai estar entrando com o nosso time Under 18 ali, né? Que é a galera de 16 a 18 anos. E é isso, cara. Eu tô bem confiante aí bem feliz, não só confiante, mas feliz com o meu trabalho que eu tenho feito, prazeroso demais em estar apostando em um sonho meu, né? Que é a Start Doing. Então, essa divisão tem me gerado muito prazer em trabalhar. Então, eu acho que esse é o meu principal ganho em ter saído da outra equipe que a gente representava, né, da Atos, e ter virado só Start Doing. Isso tem me dado muita motivação para poder fazer, porque eu estou desbravando um novo mar e não tem nada mais prazeroso, né, do que tu trabalhar com uma coisa que tu tá fazendo por ti e vendo crescer, cara, cada dia mais cresce. Então, todos os dias quando eu venho dar aula, todos os dias eu venho dar aula de manhã, eu estou dando 3 a 4 horas aulas seguidas para o meu time de competição de manhã. A gente tem feito um camping eterno de 4 horas de manhã, 4 horas da manhã. É o horário que, tipo, é o schedule que eu estou dando aula para eles. Eles ainda fazem os complementos das outras aulas de preparação física, mas 4 horas pela manhã eu estou fazendo isso com eles. E na rotina a gente cansa, né? Mas eu tenho me mantido muito motivado com isso porque eu tenho visto grandes resultados. E Qual é o foi a meu conquista? time, Pode terminar aí. e é o meu time ali de 14 a adulto, né? Então, tipo, eu tenho uns meninos verdes ali que já tem 60, 70 quilos, que eu tô fazendo cada vez mais a junção deles junto com o time profissional, né? Então, hoje o Under 16 e o Under 18, eles treinam junto com competição adulto, né? Então, tem mesclado, tem visto os verdes treinando muito bem com as faixas pretas e peguei muito isso da escola do Melk, né? Vi que os faixas verdes deles estavam dando conta e realmente, cara, esses meninos que a gente tava falando ali, como que eles estão chegando aí? É assim que vai chegar o Ícaro, é assim que vai chegar ali o Daniel, é assim que eles vão chegar dentro do cenário, né? Com 16, 17 anos, fazendo frente com faixas pretas veteranos. E isso tem sido uma realidade cada vez maior dentro do nosso esporte, né? Exato. O estudo, né? Eu acredito que agora é, os professores eles estão mais abertos ao estudo, né? Estão procurando estudar além do jiu-jitsu. Não é só aquilo que a gente viu, mas aquilo que tem pesquisa, que tem entendimento para aprimorar no jiu-jitsu. Assim como o Mel que fez também com o Mika, com o Diogo, colocou eles ali na fogueira para lutar contra faixas pretas sendo infanto juvenil. Então, acredito que isso agora fica mais claro para o público que investir em treinamento atinge o potencial muito mais cedo.
e isso ajuda também diretamente na evolução do esporte. Como que você tem visto essa parte também de cada vez mais jovens atingindo um potencial de faixa preta sendo azul, roxa? Cara, é um trabalho muito intelecto. Quando tu pegas hoje uma criança e ele tem essa habilidade de aprendizado, ele precisa ser muito intelectual. O cérebro dele tem que estar em um desenvolvimento gigante para poder decorar a posição, para conseguir entender aquelas posições. Então, é um desenvolvimento humano. Não tem como tu dizer para mim que não é um desenvolvimento humano. Em vez do cara estar aprendendo se preparando para um vestibular, está desenvolvendo, que eu acredito que é isso que as escolas fazem, né? Desenvolver a pessoa, o cérebro dela, para ela poder, tipo, vai aprender química, vai aprender física, coisas que provavelmente aquele cara, se ele escolher uma carreira no lado jurídico, ele não vai precisar trabalhar com exatas, né? Sim, Então, dentro do jiu-jitsu, tu tá tendo um desenvolvimento mental, cara, é absurdo o que esse cara tá fazendo, porque ele tá jogando xadrez humano, então não tem como tu não ter probabilidades de jogadas, probabilidades de, ó, se eu chegar aqui eu tenho 90% de raspar o cara, se eu chegar aqui eu tenho. Então, cada vez mais o jiu-jitsu está sendo estudado, está sendo anotado com caneta, com papel e anota o que eu aprendi, como é que tá aqui as probabilidades seu, o que eu fiz hoje. Então, tipo, isso tem que estar muito bem focado, como tu falou, é estudo, não é mais treino, é estudo. A gente precisa estudar, a gente precisa sentar e, ó, isso aqui tem probabilidade de acontecer, isso aqui tem probabilidade de acontecer. Vamos jogar nas probabilidades maiores. e E para você, isso como tem que que você tem estudar. feito isso, Luciano, aí na sua equipe, essa parte do estudo? Como é que está a metodologia da Starting do hoje para performar em alto nível, com os resultados Cara, que você já vem é, mostrando com seus alunos? a gente faz hoje essa divisão, né? Eu tenho o horário, eu tenho os kits, competições e os treinos profissionais, né? Que é o rendimento, o alto rendimento. E o alto rendimento eu tenho uma cobrança maior na parte intelectual, de anotar, de tipo, oh, vamos ver aqui, ó, tipo, às vezes a gente não tá só trabalhando nem só as posições, mas muito mental, sabe? Tipo, galera, ó, esse aqui é um filme que é para vocês assistirem no final de semana. Semana que vem eu venho durante a aula, a gente faz uma roda de conversação, conversa sobre o protagonista lá, pô, como é que ele agiu, como é que ele fez, como é que ele superou, como é que ele conseguiu conquistar, pô, vocês viram o posicionamento dele. Então a gente está trabalhando muito a parte mental também, né? Não só a parte técnica, que é importantíssima, mas na parte técnica eu tenho aconselhado muito eles a anotarem, a buscar e a escrever e tipo, cara, o que eu aprendi hoje, o que isso aqui vai poder somar no meu jogo, fazer conexões de posição, eu tô nessa guarda aqui, eu consigo trocar para essa guarda e consigo fazer essa movimentação e tipo, para cada um ter saber o que eu faço, qual é o teu jogo, o que eu faço, como é que eu, que é a melhor, o que é o melhor início para mim de uma luta. E isso está tudo anotado, porque quando tu escreve, tu tem certeza daquilo, tu já conseguiu realizar, né? Então, escreve, anota, faz com que aquilo ali seja real, e daí aquilo ali vai ser real para ti na hora que tu for lutar. E uma das coisas que eu acredito também muito na nossa metodologia aqui dentro da escola é fazer com que esses alunos eles se tornem instrutores para as crianças mais novas, façam com que eles se tornem autoridades, porque quando tu ensina, tu és obrigado a ter certeza daquilo que tu estás ensinando, né? Tu não fica em Exato. dúvida, tu não pode ser um cara que vai ensinar alguma coisa e não ter Tendo certeza que aquilo dúvida. ali está certo. Exato. Então, quando tu tiver no campeonato, que tu tiver lutando e que tu tiver dúvida, aquilo ali não vai estar bem executado. Agora, quando tu tiver certeza que aquilo ali funciona, tu não vai ficar com medo de arriscar, tu não vai ficar com medo de trocar uma posição pela outra, porque aquilo ali vai funcionar pro teu jogo, tu sabe, tu ensina aquilo ali. Então, se eu ensino, eu tenho propriedade para poder executar ela na hora da angústia. Exato, exato. Luciano, hoje a gente vê muitas equipes investindo em atletas, investindo na carreira do atleta, criando oportunidades. A Start Doing faz isso também, tem um plano para quem quer ser competidor, quer se aliar à Start Doing. Como que é isso? Como que é o teu projeto de competição? Você convida atleta ou atleta que quer fazer parte, ele assina a academia e começa a treinar? Como que é isso hoje na Eu Start Doing? tenho. A gente hoje eu faço algumas vertentes, né? Tipo, se eu tenho interesse em estar trazendo aquele atleta,
dependendo de onde ele mora, a gente vai facilitar com que ele venha. Hoje o time está muito bem fechado, então os atletas que estão tendo interesse, eles estão se matriculando hoje na academia, se matriculam, a gente vai fazendo um azeite, vai achando, pô, não, legal, isso aqui dá para arrumar, isso aqui dá para me fortalecer. Tipo, hoje tem muitos pagantes que são atletas, né, que fortalecem a academia, porque a gente ainda é um business, né, a gente precisa que esses atletas estejam fortalecendo a academia, mas a academia, a Start, né, a associação Start Doing, o projeto, ele acaba fortalecendo eles em algumas coisas, né? Por exemplo, agora esse final de semana eles estão indo lá para o Rio de Janeiro para poder lutar o Campeonato Brasileiro e o Sul-Americano, o Seikimono que vai rolar, a Start ela está conseguindo bancar uma casa para eles poderem estar lá e treinar. Então tem treinar não, e competir. Então tem algumas coisas que a Start ela acaba proporcionando, né? Hoje a gente tem um alojamento, eles moram aqui dentro do alojamento. Então eu tenho hoje, se o cara quiser vir, ele entra pela porta, ele faz a matrícula dele, ele conquista o espaço dele. Dentro de algum tempo eu posso ver um potencial nesse cara. Não, olha só, a partir de agora tu não precisa mais pagar a tua mensalidade, a gente vai estar investindo em ti, a gente vai estar te pagando tanto, tanto, tanto para te poder dar essas aulas aqui também. Tipo, ele vai entrar como se fosse um pagante normal. Ou, se for um atleta totalmente bolsista, uma bolsa de 100%, de cara eu já vou falar para ele, ó, cara, 4 aulas semanais tu precisa fazer para capacitar outras crianças. Tu vai ser instrutor na aula XXX, daí ele vai lá, vai fazer o schedule dele nessas aulas que ele vai fazer e ele me paga devolvendo com o trabalho, né? Então, que eu estou ensinando ele a capacitar, que isso realmente é um projeto social, né? O projeto social, ele é um projeto que ensina uma profissão para a pessoa, né? Eu não ensino só o rendimento, né? O rendimento, ele vai ensinar a ser um campeão. E isso é ótimo, é incrível, mas isso é um projeto de rendimento e não um projeto social. Todo projeto social, ele precisa estar dando um emprego para a pessoa, né? Ele precisa dar um emprego onde aquela pessoa, por mais que depois que ela se forme como atleta, ela precisa ganhar dinheiro com aquilo ali. E a postura dele, como que ele vai ser professor, como que ele vai passar o conhecimento, como que ele vai se relacionar com as pessoas, isso o atleta ele não tem. E ele precisa ser ensinado. Ele precisa ser uma referência como professor também. Para que as pessoas queiram comprar ele depois que ele se tornar aquele super produto, né? Porque não adianta ele se tornar um super produto que ninguém quer comprar. Agora, se eu sou um super produto e todo mundo quer me comprar, pô, o meu ticket médio vai aumentar. Quanto é que é teu seminário? É mais. Quanto é que é tua aula? É mais, porque a demanda é grande, então a oferta aumenta. Exato. E hoje existe uma pequena brecha assim de oportunidades para ganhar muita grana com o dinheiro. São poucos, a gente conta em uma mão só quem está ganhando um dinheiro ali alto com jiu-jitsu. E eu enquadro nesses dedos das mãos o professor que tem uma academia muito bem sucedida, que é o seu caso. E hoje a gente sabe que muita gente que é bom ou foi bom de jiu-jitsu, ganhou muitos mundiais, ganhou super lutas, foi o cara, não tem uma academia bem sucedida, não sabe o que fazer, então vai ali numa competição, ganha uma, perde uma, então não está bem direcionado. Como que você vê isso? O que, que você acha que falta e o que, que você preza para os seus alunos? Que eu vejo que todo mundo aí se expressa bem, sabe falar bem, se comunica bem, sabe dar uma boa aula. Acredito que esse é o pacote principal para o atleta pensando no pós, né? Que a competição é um curto espaço ali de tempo. Sim. Eu tava. Cara, esse dia eu tava vendo um podcast ali com aquela menina que tá tocando o UFC ali, esqueci o nome Cláudia dela Gadelha. agora. A Gadelha, isso, a Cláudia Gadelha. Ela tava no ConnectCast ali, acho que ela tava fazendo um podcast, cara, muito legal. E ela falando que hoje o atleta ele é um produto, ele precisa ter vitrine, a vitrine dele é o Instagram. Tu precisa estar tendo movimentação, tu precisa estar sabendo falar. Tipo, ela hoje ela prefere pegar um atleta que não é nem tão duro, mas é que é muito comercial, do que um atleta que é muito duro e que às vezes não vai ser uma boa luta para o business, não vai vender tanto pay-per-view, sabe? Então, tipo, eu incentivo os meus atletas a saberem falar, a poder cuidarem da rede social. A gente faz um investimento também com mídia para estar ajudando eles a poderem se alavancar. Então, esse é o caminho, né? O teu
posicionamento, às vezes vai falar mais alto ainda do que tu propriamente dito, se tu for um super hiperatleta, mas que não consegue se comunicar, né? E os miaus, né, os irmãos miaus, eles são um exemplo muito, 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 eu cito eles direto aqui dentro. O Paulo é um cara que vem aqui de vez em quando aqui dentro da academia, um cara que me ensinou muito sobre esse lance de posicionamento, porque ele sempre foi um cara que foi só atleta. E que Muito quando ele, tímido. ele lançou ali esses dias um post falando sobre o dia que ele machucou o joelho e tal, e cara, ele falou, cara, eu não tenho nenhuma vergonha da minha história, eu realmente era assim, e Deus me deu um joelho quebrado para eu ter que mudar. E ele mudou, tá ligado? Tipo, ele mudou porque ele precisava sair daquele lance que ele era apenas, não, eu só sou atleta, só treino, e agora eu preciso melhorar minha comunicação, eu preciso ser um professor. Ele teve a virada de chave, né? Então, a gente pode aprender, quem é sábio não precisa aprender com seus próprios erros, ele pode aprender com os erros dos outros, né? Então, Sim, o inteligente, ele aprende com os próprios erros, né? Agora, sim. o sábio, ele aprende com o erro dos outros. E o burro não aprende nunca, é pra cara, ele nunca aprende. É verdade. Então, E é muito importante essa parte do atleta após o campeonato, após a carreira competitiva. Eu acompanhei os irmãos Miau desde da faixa azul até eles se tornarem astro da, astros da faixa preta. Eles sempre foram muito tímidos, muito, muito sim, tímidos. E verem eles se transformando, né, nesses pós-carreira, nesses dois expoentes ali do jiu-jitsu na rede social, que ajuda a alavancar a imagem do esporte. E teve um post que ele fez um tempo atrás que me fez refletir muito. Ele, imagina se eu soubesse me comunicar na época que eu estava em alta, batendo em todo mundo. Os meus contratos com certeza seriam muito maiores do que foi. E ele julga até receber menos do que deveria naquela época, por ser muito time, então qualquer coisa tá bom que você fica naquela fase assim, não, só competição, só medalha, 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 medalha. A medalha, ela é importante. Vencer é importante, mas o que você faz com a medalha, com a sua performance após você conquistar, é muito mais importante ainda. mas, Porque a medalha mas, do Mundial ou a medalha de um grande evento, ela é uma chave que vai destravar a porta, mas tem que ter ação ali de botar a chave na porta, abrir ela e avançar, que é o se comunicar, saber se vender, saber gerar interesse. Muita gente exatamente. deixa isso de lado, né? E esse é o meu propósito em poder estar dando espaço para eles poderem ensinar, né? Eu acho que tem muitos professores ainda, principalmente os mais antigos, tem esse lance da vaidade, né? De não, pô, eu que sou o professor, eu sou o líder, eu quero ser um centralizador, né? Muitas pessoas são centralizadores e não gostam de ter outros líderes dentro da academia, né? Então, para mim, isso é uma coisa que nunca me pegou. Eu quero ter outras pessoas realmente melhores do que eu aqui dentro da academia. Eu contrato pessoas para serem melhores do que eu e poder aprender com elas e ensinar e elas me ensinarem a estar me desenvolvendo também, né? Então, hoje eu não tenho problema nenhum em perguntar para um faixa verde, oh, como é que tu fez aquilo ali, me mostra aquilo ali, me ensina aquilo ali, como é que tá fazendo aquilo ali mesmo, qual é a pegada, oh, eu vi tu fazendo, cara, eu quero, sabe, interesse em poder estar aprendendo com um cara menos graduado, né? Então, ver esse é o que o jiu-jitsu está se tornando, né? Não tem como a gente querer bater de frente e remar contra a maré. É aproveitar, é aproveitar. Então, eu estou ensinando esse cara agora, esse faixa verde, a se comunicar, a falar. Daqui 1, 2, 3 anos ele está de faixa azul, faixa roxa. Eu já estou dando, já estou pagando ele para ele poder dar as aulas. Ele se destacou como instrutor, eu já estou pagando ele como para poder dar aula. Então, assim, ó, hoje ele entra com 4 aulas obrigatórias para poder dar por semana, mas nada impede ele de fazer 10 e eu pagar ele por essas outras 6. Então, se destaca que daí tu vai conseguir ganhar dinheiro. Então, quando o cara ali já vem com esse plano de tipo, pô, ó, tô tendo uma oportunidade, eu vou dar 4 aulas, vou fazer o meu melhor, vou conversar muito com as pessoas, vou desenvolver muitas pessoas, vou dar o sangue pela parada. Cara, quando eu vejo isso, quando os outros professores que também avaliam junto estão falando para mim, não, vamos botar esse cara no outro horário, daí os pais que estão vendo isso, às vezes os pais vêm e pedem, ô, eu quero uma aula particular com aquele faixa verde ali. Tipo, e a aula particular para um verde é muito acessível. A gente vende muito barato para um faixa azul. Sim, Então, às vezes, os pais
que às vezes não vão ter muita condição em estar contratando um professor master, um professor faixa preta, um professor faixa preta adulto, que vai sair mais caro o pagamento da aula particular dele, ele está contratando um verde, que vai ser mais barato, o verde vai estar sendo fortalecido e ele vai estar se desenvolvendo. Então, eu estou fazendo com que esse cara já ganhe dinheiro desde pequeno, desde que ele saiba se posicionar dentro do tatame, desde que ele consiga. Pô, eu sou referência, eu virei referência. Então, esses 10 meninos que foram viajar comigo agora, pô, eles têm uma experiência, eles têm uma bagagem. Pô, como é que foi lá? Ó, essa posição eu aprendi lá, isso aqui o cara lá que fez. Então, já traz essas crianças, as mais novas, de 10, 12 anos, 8, vê eles como referência, querer ser que nem eles. E daí pagam para poder estar recebendo a aula deles. E daí a engrenagem roda, né? Sim, exatamente isso. A gente vê isso acontecendo em várias grandes escolas, então é um exemplo a ser seguido. Eu vejo isso muito acontecer. Tem atleta que é muito bom, tem muita oportunidade, mas não sabe se envolver, não sabe conversar. Às vezes ele só consegue ser, ele pensa na cabeça dele, né? Só tenho que ser bom de jiu-jitsu, só tenho que ser bom de jiu-jitsu, mas dá para você ser bom de jiu-jitsu e melhorar outras coisas Com a longo certeza, prazo, assim. Quando com no teu certeza. início, assim, quando você decidiu fazer a transição de atleta para empresário, o que que você pesquisava sobre? Alguém te ensinou? Como que você foi descobrindo essa questão para ser um empresário de sucesso? Na verdade, eu fui levando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Na verdade, eu sempre gostei muito de competir e eu trabalhava junto com o André, que, né, eu era um dos sócios dentro da Clint. Então, a Clint hoje é um CRM, é o melhor CRM do Brasil hoje para vendas, não tem nenhum CRM que faz hoje o que a Clint faz. E lá atrás eu tomei a decisão junto com o André, falei, cara, velho, que eu faço jiu-jitsu, eu gosto muito de jiu-jitsu, eu vou fazer a minha academia crescer. E ali dentro do business da Clint eu já tinha aprendido pô, tu precisa ter um contador bom, tu precisa ter um funcionário bom, tu precisa ter uma recepção, tu precisa, mais vale tu ter menos agora para depois tu ter mais. Então, é o investir, é o empresário, é viver fazendo dívida, cara, ganhou, reinveste, traz de volta, contrata mais um, vai pesar mês que vem, a gente vê o que que faz. É o lado empresarial, sabe? É o arriscar. Então, essa parte de arriscar eu aprendi muito com o André, dentro da Clint, né? E que foi que me deu coragem para poder estar fazendo empréstimo, poder levantar a academia e botando dinheiro, injetando dinheiro e tirando muitas vezes de mim, vendendo meu carro. Na pandemia vendi meu carro para poder aguentar as contas e poder manter a academia. Então, eu acho que isso é como se fosse qualquer outro empresário, sabe? Tipo, o cara que quer fazer dar certo, ele vai tirar o conforto hoje para poder estar investindo e, tipo, fazendo. Pô, eu acreditei muito no negócio, sabe? Então, vai dar certo e vai dar certo e pronto. E aí tu bota energia na parada e as coisas vão acontecendo. Pô, e agora aí eu fiquei sabendo aí que a Start Doing tá igual time de futebol gigante. Tem sala de recuperação, tem recovery. Como é que foi essa expansão aí? Cara, na verdade eu sempre quis ter isso pra mim, sabe? Tipo, cara, pô, ia ser muito legal se eu tivesse, pô, se eu fosse um atleta, eu queria ter isso, isso e isso. Então, eu construí isso voltado para os nossos atletas. Eu entendo que isso não é só um recovery, mas é um fortalecimento mental incrível, né? Quando tu faz parte de uma coisa que, oh, olha só tudo que eu tenho para poder ser o melhor. Eu tenho sauna, eu tenho banheiro, eu tenho recovery, eu tenho preparação física, eu tenho treino técnico, eu tô completo. Então isso aumenta o nível de confiança do profissional, faz com que ele realmente tenha o ganho na recuperação, mas que deixe o mental dele, pô, eu faço parte de um time grande, eu faço parte de uma equipe onde ela me dá todo o suporte, onde eu precisar, o que eu precisar de lesão, o que eu precisar, a equipe vai me fortalecer. Hoje tem fisioterapia, tem preparação física, sauna, tudo que um atleta hoje precisa, a gente fornece. Preparação física, nutricionista, parte psicológica, a gente tem trabalhado isso tudo muito, sabe, fazer com que não deixe nenhum lado nenhum índice do aluno ele baixar, ele tá sempre tipo, ó, tá tudo ótimo, tá tudo muito bem para ele poder estar com a cabeça
sempre 100% para ele poder lutar. E daí isso a gente vem no mercado de fazer com que o cara esteja dentro do ambiente, né? Tu quer estar dentro de um ambiente legal, tu quer estar dentro de um ambiente bonito e faz com que os meus alunos hoje estejam recebendo isso. Então, para muitos deles, eles fizeram um upgrade no plano e conseguem hoje ter a parte da sauna, da preparação do gelo, da banheira de hidromassagem. Então, eu juntei a necessidade para os atletas e tornei isso como mais um produto para poder vender aqui dentro da Start. E se tornou um sucesso porque a galera realmente precisa. Cara, tu que é atleta, tu precisa. Tu que tem dinheiro, tu queres pagar para poder ter aquele relaxamento. Então isso não é caro, é barato. Tipo, se é para viver bem, se é para mim viver o É lifestyle, saúde, né? Saúde é é saúde, investimento. é investimento. E daí a galera tem vivido esse lifestyle como atleta muito, cara, deu muito certo. Eu estou muito feliz com essa nossa expansão aqui embaixo. E aonde eu estou aqui agora, eu estou dentro de uma sala de reunião onde a gente fez essa parte, era uma garagem aqui, durante muitos anos dentro da academia, né? A gente teve garagem, então eu cortei a garagem fora, fiz toda a parte da preparação física, montei a sauna, banheira aqui dentro da garagem, sala de reunião, fizemos uma coisa realmente que não existia nem em Florianópolis, agora tá, estamos aí pioneiros. Pô, referência demais, muito maneiro ver. Você decidiu fazer isso no Brasil, isso é muito importante também. O desafio de ser empresário no Brasil é gigante, é muita coisa contra É o muita coisa contra. empresário, mas Meu você Deus, nem decidiu fala. isso aí, gera emprego, gera oportunidade. Pô, tô na Assim, torcida sempre aí. hoje nós estamos aí com 28 colaboradores dentro da academia, né, juntando comigo, com a minha esposa, então são 28 pessoas em prol de um negócio, né? Então, desde a parte da limpeza, vendedor, recepção, professores. Então, nosso time tem crescido bastante aí na parte dos professores aí e o resultado é essa equipe maravilhosa que eu tenho. Eu tenho muitos professores excelentes aqui dentro que realmente vestem a camisa e eu só tenho a agradecer de eles serem tão apaixonados pela parada quanto eu, sabe? Porque eu vejo que eles têm amor pelo negócio, que eles querem que a Start realmente esteja entre as 10 academias do Brasil. E tu anota esse corte aí para quando ela do Brasil não, do mundo, para quando a gente tiver lá entre os 10 tu poder fazer esse corte aí, que eu sei Com que vai certeza, acontecer. vai chegar muito. Queria um pouco da tua opinião de alguns temas aqui. Vou começar de leve. Teu top 3. Se você for elencar seu top 3 de treinos mais duros que você já fez, quem você colocaria no terceiro, segundo, em primeiro, nessa ordem? Ah, cara, eu tenho muitos caras bons que treinam aqui comigo, mas ó, as Pode ser de piores, todo, pode as ser de piores todo tempo. experiências que eu tive, assim, tipo, cara, estão ali, né? O Gustavo Batista, o Braguinha, que tá aqui constantemente, cara, pra mim ele é o pior treino pra mim. Ele me amassa muito, ele é um cara muito duro. O Felipe Andrew é um cara que sabe treinar, mas se tu dá uma apertada nele, ele te espanca também. Ele me bate muito quando vem aqui em Floripa. É um cara excelente. Os dois são para mim os tops aqui que me visitam e me batem. Ele é o top um e o top 2. Não tem como eu dizer quem que é o que me bate mais, mas esses dois são os que eu sou muito fã, porque estão aqui dentro da Start Doing, são padrinhos aqui dentro da Start Doing, tratam muito bem os meus atletas e toda vez que a gente viaja, eles dão suporte para os meus alunos. Às vezes, pô, encontrei eles agora lá em Abu Dhabi, o Felipe e a Letícia lá trocando altas ideias, foi pô, um clima muito legal. Ficamos juntos lá na área de concentração, tipo, são caras que eu não só admiro, mas como eles me batem muito, eu sou muito fã. Tipo, E sou quem tu colocaria no realmente top fã. 3 aí? O Sobrou a vaga terceiro, aí do terceiro. sobrou uma vaga pro terceiro. Cara, eu boto o meu sobrinho aqui, o Lucas Bernert. Ele é um cara que realmente, para mim bater nele, eu preciso estar fazendo umas casinhas aqui já para ele. Então eu boto ele para treinar com o Chapolin, eu boto ele para treinar com o Márcio, eu boto ele para treinar com os caras duros. E quando eu vejo que ele tá bem cansadinho, eu falo, tá, agora vem cá com o tio aqui, que daí eu
É o jeito, né? Que se É treinar com isso. ele, Pô, se treinar ele com o tanque cheio, daí eu vou ficar aí dá muito ruim, dá bom. problema. O Eu moleque vou é ficar muito diferente, o bom. moleque é É, diferente. é. Então E, ele para cara, mim é agora a um dos gente. meninos que eu tenho muito, muito orgulho. Não, ele é muito bravo mesmo. Acabou de pegar a faixa preta aí, moleque novo, vai dar o que falar aí. Lucas Burnett. Fiquem Então, de olha olho só, aí. eu já treinei com muita gente, já lutei com muita gente, eu botei ele no top 3 aí, porque realmente Porra, o bicho é um cara diferenciado, ele é um cara muito duro. muito sinistro mesmo. Agora a gente vai ter a luta do Peter Frank com o Caio Gregório no BJJ Styles. Eu acredito que você já lutou com os dois, se eu tô enganado. Já lutou com os dois. Não, não tive a oportunidade de lutar com o Peter. Gostaria Ah, muito de lutar com o Peter. Já lutei com o Caio. Cara, lutei com o Caio em, BH, não foi em BH? BH, numa final de um campeonato do BJJ Storm, que o Caloquinha lá organiza. É, foi uma luta bem polêmica. Eu acredito que eu ganhei aquela luta, mas luta é luta, jogo é jogo. E ele é um cara extremamente duro, é um cara que eu sou muito fã. Eu gosto muito do Caio, acho que ele é muito gente boa e a minha torcida é para ele com certeza. Tu acha que o Caio vence essa luta? Cara, o Peter ele é um jogo muito solto, o Caio é um jogo muito muito justo. Se o Caio realmente fizer a estratégia certa, botar em uma meia guarda, que é o forte dele, e poder segurar ali o Peter e não ficar deixando o Peter dar giro, eu acho que o Caio tem grandes chances de ganhar. Porque o Peter ele precisa estar solto para poder soltar o jogo dele ali, né? Para ele poder. E o Caio ele não deixa ninguém solto, ele joga muito bem conectado, marca muito bem os joelhos na profunda dele. O Peter vai ter que ter um estudo para conseguir fazer um jogo de pressão e conseguir pressionar o Caio ali para poder vencer as esgrimas. Se não estudar, eu acho que o Caio tem grande probabilidade de poder ganhar. Então, após essa luta aí do Caio sendo campeão, Caio e Luciano, Pô, seria um grande prazer, eu lutaria com qualquer um dos dois. São nomes que são excelentes, são pessoas muito incríveis. E com certeza eu gostaria de dar um tempo na minha vida aqui como técnico. E se tivesse uma luta dessa, daí eu realmente contrataria um professor para poder estar assumindo o meu papel aqui enquanto isso, para eu poder estar treinando com os meus alunos também e me preparando para encarar esse grande desafio que seria lutar com qualquer um dos dois. incrível, incrível. Meu amigo, quero te agradecer aí pelo teu tempo, 40 minutos aí de sabedoria, resenha incrível. Luciano é um super empresário, professor, formador de campeões. Então é um trabalho aí que vocês vão ouvir muito falar dele ainda e acompanha quando está no início, para quando ele chegar na elite vocês não se assustarem. Meu irmão, você tem os minutos finais aí para agradecer quem você quiser. Irmão, meu agradecimento especial aí, primeiro VF aí, né? Galera aí da VF comunica sempre na maior assistência, a gente tem um relacionamento muito legal. Sou muito fã aí do teu trabalho, da tua equipe. Queria Obrigado. agradecer também a galera lá de Abu Dhabi que me deu a oportunidade de poder estar indo para lá. Coach Samuel, Coach Dudu, galera do Nacional Time, que são as pessoas que estão lá realmente mudando a vida das crianças, estão fazendo um bom trabalho muito legal e dão essa oportunidade para os brasileiros poderem estar indo lá, poder se capacitar, capacitar o time deles, né? Eles veem os brasileiros como muito duros e isso é muito legal da parte deles de estar fazendo esse intercâmbio. E agradecer a todos os meus professores aqui da minha equipe. Como eu falei, eu tenho a melhor equipe do mundo porque eu tenho os melhores professores. Eu tenho uma equipe que ama o que a gente faz e que acredita no nosso trabalho demais. Então, é esses meus agradecimentos. Obrigado, galera. E é só o começo. Tamo junto, até a próxima. Tamo Os junto. Valeu, Vitor. Obrigado, irmão. irmão,